Olá, estou gravando este vídeo hoje, 14 de agosto, Dia dos Pais. E aqui vou passar 5 lições que nós podemos e que devemos passar aos nossos filhos para que eles tenham uma vida futura muito melhor, com mais prosperidade, com mais riquezas e que saibam aproveitar ainda mais todas as possibilidades que existem nesse mundo. A primeira lição que eu gostaria de passar é uma coisa que a gente sempre ensinou aos nossos filhos. Eu sou pai de 2 filhos. A primeira delas é poupar. Desde o primeiro momento que eles começam a ter qualquer tipo de rendimento. Por exemplo, a mesada. Todos os meses sempre dou a mesada ao meu filho mais novo, assim como fiz ao outro filho também. Mas parte dessa mesada, ele já tem que aprender a investir, tem que aprender a guardar. Então, a primeira lição que eu poderia dizer que é importante como pai passar a um filho é poupar. Ele tem que ter esse espírito, vamos dizer assim, essa mentalidade de poupar, sempre. Tudo que ele ganhar, que ele tiver rendimentos, ele precisa poupar uma parte disso. Então, a primeira coisa é justamente fazer uma poupança. A segunda parte, o segundo ensinamento, ou a segunda lição muito importante é ensinar ele a pensar a longo prazo. Entender que ele precisa ter um plano de ação, um plano de metas com relação às finanças e que esse plano pode ser muitas vezes de médio, de longo, de curto prazo. Porém, um plano de ação de longo prazo, um plano de metas de longo prazo, ele precisa ser diluído em curto prazo. Ou seja, se você tem um plano para 20 anos, 30 anos, com relação a finanças, que você quer passar para o seu filho, é importante ensinar que para ele alcançar essa meta de 30 anos, ele precisa dividir ela por dia, por semanas, por mês e assim por diante. Porque se pensar apenas daqui 30 anos, não é bem assim. Você tem que ter uma ação diária, uma ação que todos os dias te levem ao encontro desse plano financeiro. Então é importante colocar na mente do nosso filho, dos nossos filhos, que as coisas não são conquistadas no curto prazo, é no longo prazo mesmo. Essa é uma questão de longo prazo mesmo. Então, o primeiro plano é poupar. Segundo, ter um plano de longo prazo, que seria pensar a longo prazo. O terceiro plano, ou a terceira lição que a gente pode deixar para os nossos filhos é ensiná-los a investir. Então, eles precisam saber desde pequenos que é importante, parte desse ganho que ele vai investir, ele saber o que é uma renda fixa, uma renda variável, quais os tipos de investimentos que existem, quais os tipos de investimentos são de maior risco, de menor risco, de maior possibilidade, de menor possibilidade, mas ele precisa saber a construir uma carteira de rendimentos, uma carteira de investimentos para pensar lá na frente. Como na lição número 2 é pensar no longo prazo, eu vou dar o exemplo dos meus 2 filhos, o Matheus e o João. Então, desde os 18 anos, nós já começamos a montar um plano de previdência para eles, ou seja, um plano de aposentadoria para eles. E a gente está executando esse plano juntamente com eles. Mesmo não tendo rendimento ainda, meu filho mais novo, porque ele estuda, ele é um estudante da universidade, ele tem apenas uma contribuição que eu dou a ele, mas parte disso ele já investe já na sua aposentadoria, no seu pensamento de longo prazo. Então, é muito importante isso, né? Ele ter essa questão de investir sempre. Poupar, pensar a longo prazo e investir. São coisas importantes para nós ensinarmos aos nossos filhos. Uma coisa muito importante que eu vou falar agora, que é a quarta lição, que é gastar o dinheiro com inteligência, gastar o dinheiro com sabedoria. Eles precisam discernir, saber o que é essencial do que não é essencial na hora de gastar, na hora de comprar. Eles sempre vão gastar. Não adianta nós falar para os nossos filhos não gastar. Como que eu vou falar para o meu filho não ir no shopping? Como que eu vou falar para ele não ir comer um lanche lá no McDonald's? É impossível isso. E até é uma questão que dá prazer, faz bem, eles merecem isso também. Mas eles precisam saber que existem gastos que são essenciais e são gastos que não são essenciais.
Então, o quarto item seria justamente ele ter essa sabedoria de gastar, de discernir do que precisa e o que não precisa, o que pode ser economizado, o que pode ser deixado de comprar, com relação àquilo que ele deve comprar, sempre. E o último ponto que eu gostaria de deixar aqui, a última lição, é ensinar eles desde pequenos que é importante ter o espírito de doação, doar. Mesmo que falem, olha, mas meu filho não tem rendimento algum, ele não tem salário, mas parte do que ele ganha, se ele puder ajudar que seja alguém, é importante. Porque quando você aprende a doar, você está dizendo o seguinte, que você está abrindo a sua mentalidade, está abrindo as portas da sua casa, do seu mundo para receber. Então, doar nada mais é do que você estar aberto, porque a pessoa que tem dificuldade de doar, ela tem dificuldade de receber também. Então, isso é muito importante. Então, se você observar essas 5 lições aí, poupar, pensar a longo prazo, aprender a investir, gastar com sabedoria, e você aprender a doar também, pronto, ensinar um caminho correto para eles. Com relação, para finalizar aqui, vou deixar apenas um detalhe muito importante. Tem um pensamento de um filósofo que fala o seguinte: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Foi Pitágoras quem falou isso. Olha, é muito complicado hoje você visitar uma família, ou às vezes um pai de família vem te visitar e pedir uma orientação financeira, está com 60 anos ou mais, e ele não tem ainda uma aposentadoria, o INSS dele vai demorar um pouco para sair, porque ele não tem o mínimo de contribuição, que para o homem se aposentar hoje com 65 anos de idade, pela nova lei do INSS, ele tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. E para uma mulher se aposentar por idade, ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. E às vezes você sabe que o estilo de vida dessa pessoa ao longo da vida foi daquele estilo, que no final de semana toma lá 8, 10, 12 garrafas de cerveja, faz aquele churrasco todo final de semana. Mas se ao longo da vida tivesse tomado 50% menos de cerveja nos finais de semana, e esse dinheiro guardado, o pagado do INSS, que seria, digamos, o pior dos investimentos, mas pelo menos seria uma garantia lá na frente, ou colocasse em algum fundo, em alguma ação, alguma renda fixa ou variável, ele poderia estar se garantindo agora, aos 60 e poucos anos de idade, e que Deus abençoe que pelo menos tenha saúde para continuar trabalhando, porque o mais difícil ainda é você pensar que chegar lá na frente, depois dos 60, você não tem uma reserva financeira e você não está muito bem de saúde. Então, aí eu falo que esses ensinamentos que eu estou mostrando para você passar para o seu filho, ele é imperativo, ele é fundamental para a vida desse ser humano, ser uma pessoa bem-sucedida lá na frente. Espero que tenha sido importante esse vídeo para você, que Deus te abençoe. Parabéns, papai, parabéns pelo seu dia, e que você consiga passar toda a sabedoria que você teve para o seu filho também. Um forte abraço a todos, até mais.